Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite. Começa agora o Quem Somos Nós, o primeiro Slow Talk do país. A ideia é ter sempre uma conversa sincera e autêntica com pessoas de várias visões e especialidades sobre a natureza humana. Já falamos com filósofos, cientistas, artistas, religiosos, humoristas e muito mais. Você pode ouvir todos os programas que já foram ao ar nos sites da Eldorado, da Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje, nós vamos conversar com um dos principais escritores, roteiristas e contadores de história da atualidade. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, Marçal Aquino. Boa noite, Marçal. Boa noite, Celso. Quem é você? Eu não sei não, cara. Varia. Às vezes eu sou um escritor, às vezes eu sou um roteirista, às vezes eu sou um cara que gosta de espiar a vida. É variado, depende do dia, depende da hora. Qual desses caras aí que você se colocou? Você falou, eu tô só 3, mas eu acho pouco. Deve ter mais coisa, mas algumas são inconfessáveis, né? Tá bom. Eu acho que você não quer contar. Algumas isso. Deixemos para os biógrafos. Vão brigar por tanto, né? É, claro. Que não, mas tem que ser autorizado ou não? Não precisa. Autorizado, né? Não tem. Pode contar. Autorizado só com carro, né? Você é um contador de histórias no final, não é isso? Acho que sim, acho que eu quando diria. Você fala, eu sou um escritor, eu sou um roteirista, jornalista também? Também sou jornalista, sou. Então é um contador de história, é um cara que gosta de contar história. Por que você gosta de contar história? Eu acho que o meu interesse por histórias vem da minha primeira infância. Eu nasci numa cidade do interior, mas eu nasci na zona rural dessa cidade. E eu vi televisão pela primeira vez na minha vida quando eu tinha 6 anos de idade. Até então eu estive submetido a uma dieta que eram aquelas histórias que as pessoas contavam quando se reuniam no fim da noite. Então eu ouvia essas histórias seguidamente e com o tempo eu percebi que quem contava a história nunca contava igual. Sempre contava, sempre melhorava a história. E isso me pareceu uma coisa que entrou em mim instintivamente. Mas você escreve então para reviver o prazer infantil? Não é, mas eu acho que é determinante porque num certo momento eu entendi que o que eu queria na vida era contar histórias. Assim como aquelas pessoas faziam. E, em geral, inventando as histórias, porque as melhores histórias são as inventadas. Eu não acredito... Existe história inventada? Lógico que existe história inventada, claro. Porque no final você não junta um pouquinho de cada coisa? Não, as histórias são inventadas. Eu costumo dizer que o real... Inventada da onde? De onde ela vem? Bom, aí nós temos que perguntar, mas... É boa, essa é a pergunta. Talvez não saiba, não sei. De onde tira a invenção? Eu não acredito em inspiração. Eu não acredito em inspiração. Acredito. Não acredito em inspiração. Eu trabalho com texto faz 40 anos. Eu não posso me dar o luxo de, numa redação de jornal, ficar esperando baixar o santo. Aliás, o santo hoje em dia não baixa, ele faz download. Certo. É um banda larga, né? Então é o seguinte, eu sou um cara que me parece que meu trabalho é contar história. Ora, se eu elegi a escrita como meio de expressão preferencial, eu sei escrever, eu sei contar histórias por escrito. E eu acho que as histórias são inventadas. Eu necessito do real como ponto de partida, como start, preciso de uma chispa do real, às vezes uma frase, uma pessoa, eu necessito estar na rua, eu não sou um escritor de gabinete, eu não poderia... Você parte da verdade, ou dos fatos, não sei se a palavra verdade é horrível. A palavra verdade não se aplica, não, mas eu parto de alguma coisa concreta. Isso. Alguém diz uma frase, ou eu imagino, eu vejo um casal brigando, eu bolo um enredo para aquela briga. Isso para mim é uma história. Então a ideia de que você pega o real é uma coisa curiosa, porque o real é imbatível. O real, ele suplanta a... Eu sempre digo que o real é maior que tudo. Isso. A vida é maior que... É engraçado, vou até mandar um beijo aqui para Ana Canhas, a cantora. Ela se lembrou recentemente que teve um arranca-rabo comigo no lugar, quase fomos pro pau, segundo ela. Não, imagine. Mas nós discutimos isso. Claro. Imagina uma mulher chamada Canhas. Então... Canhas eu costumo beber. Na verdade, assim, eu acredito que a vida é maior que a arte. E ela dizia que não, que a arte é maior que a vida. Eu digo não, a vida é maior que a arte. Em qualquer hipótese, senão a arte não tá. A arte transcende a vida, tem um monte de coisa, mas a vida é maior. E a vida sendo maior, eu vou lhe dar um exemplo. Hollywood tem os roteiristas mais tresloucados do mundo. Antes do 11 de setembro, alguém ousou pensar um enredo, assim, com jatos de aviação comercial batendo nas Torres Gêmeas? Esse cara se internado.
Sabe? Nem o James Cameron toparia uma brincadeira dessa. Então eu digo que o real, ele serve para você emular o real, para você achar que você faz um comentário a partir de algo que você observou, viu ou sentiu. Agora, as coisas são inventadas. No final, como o real é maior, do que a invenção... Portanto, ele não pode ser narrado. Portanto, não é uma questão de linguagem. O real não pode ser narrado. É religioso isso que você está falando. Não, mas filosófico. É o Wittgenstein. Aquilo que não pode ser dito deve ser calado. O real é isso. O real é tão encantador e tão mágico que não tem como contar certas histórias. Se elas não existissem no plano concreto, porque se você conta essas histórias a partir de algo que você viu no plano concreto, você está fazendo jornalismo. Não é a função do jornalismo contar? Se você tiver a necessidade de contar com... Nós temos necessidade de contar. Todos nós. Essa é uma necessidade básica do ser humano. Ele precisa transformar as experiências dele em linguagem. Narrativa, de alguma maneira. É isso? De alguma maneira transforma em linguagem. O cara chega em casa, o cara menos ambicioso intelectualmente que você possa imaginar, ele chega em casa hoje, encontra com a mulher e ele vai contar como foi o dia dele. Isso é uma narrativa. Porque não será necessariamente a verdade, né? Aquela palavrinha tão fugitiva. Então, e por que você acha que a gente faz isso? Para editar a vida? Não, acho que é para organizar a vida. Quando você conta história, você organiza a vida. Você imagina o poder de um escritor? Ele diz assim, entrou um fulano na sala com asas. Se ele é um bom escritor, se ele é o Garcia Marques, você passa a ver o cara com asas. Não importa, você vai falar, o chato fala assim, mas gente não tem asa. Esse eu não quero conversar com esse chato. Eu quero conversar com quem tem imaginação e acredita que a vida é maior. Tem gente que não tem imaginação? Tem cara, nós tínhamos um amigo que não conseguia entender poesia. E nós, idiotas, só que ele era professor da área de pós-graduação de política da Unicamp. E nós líamos poesia. Imagina, nós éramos tão... Mas ele tinha imaginação, de repente, para outra coisa. Não é imaginação. Ele tinha uma ferramenta para abordar o modo de vida dele, o pensamento para ele era concreto. Ele dizia... Imagina, a gente lia Drummond para ele. O Drummond não precisa de explicação, né? Quando você precisa explicar o Drummond, há algo errado com o ouvinte. Então, eu acho que tem pessoas que não têm imaginação. Um bom livro precisa de um leitor com imaginação. O cinema, por exemplo, não precisa de ninguém com imaginação. O cinema precisa da sua atenção. Que você sente, o cara abre lá e vai mostrar um negócio para você, vai propor uma coisa e você deverá desligar o telefone, não comer pipoca. Essa é a minha opinião. Mas você está distraído naquilo. Afinal, aquilo é entretenimento. O livro não. O livro, você quando mergulha num bom livro, você pode ligar o som. Se eu perguntar para você que música estava tocando, você não vai lembrar. Tá lá um ruído, mas você tá aqui, ó. Você viajou. O livro precisa da imaginação. Um bom livro precisa do bom leitor. Nós comparamos cinema e literatura sempre. É isso. Tem gente que não tem imaginação. Tem, desafortunadamente. Tem gente que não teve oportunidade de brincar no mundo mágico da mente. Porque, assim... Não, sei lá, quando a gente fala, por que as pessoas então... me parece esquisito, parece que tem os abençoados da imaginação, não acredito, não acredito nisso. Eu acredito da não imaginação. Entendeu? Porque tem gente que não privilegia a imaginação, privilegia uma maneira pragmática de ver a vida. O meu amigo é um bom exemplo. Ele não conseguia compreender poesia e era a maior sumidade em teoria política que eu vi na minha vida. Ele dava uma aula sobre Marx, nós éramos todos de esquerda, né? Ele leu o Capital pra gente, mastigou antes. Foi lindo. Até eu achei bom. Entendeu? Bicho, eu achava que entendia. Quase virei comunista. Então, na verdade, ele não conseguia. Eu li Mário Quintana pra ele. Então, você acabava de ler Mário Quintana. Mário, maravilhoso, né? E ele dizia, sim, mas ele precisava de algo concreto, narrativo. Não, a poesia não é isso. A poesia é uma sensação. Prosa, ele lia o Guimarães Rosa e Ele estava bem de leitura. Ele lia o Guimarães e o Essa de Queiroz e mais mas ninguém. Ele tinha imaginação, então, só que não entrava só pela Deus poesia. sabe como ele lia o Guimarães Rosa, né? Nunca entrei em detalhes com ele, porque eu acho que... aí é que tá, também é ruim, né? Vamos esperar ele morrer, a Zíbia Gasparetto nos dirá algo. Né? É isso. Eu nunca me perguntei por que eu sou escritor. É uma questão que não me parece ociosa. Você nunca se perguntou nem de verdade? De verdade, não. Por que você não é veterinário? Por que você não é... Não, eu fui atrás do que eu gostava. Assim, eu gosto disso. Então, eu não vou poder ser escritor profissional porque não tem escritor profissional no Brasil. Ninguém vive de literatura naquele tempo lá que eu comecei. Então, eu fui pro jornalismo, pra você ter ideia. Eu fui pro jornalismo por conta da literatura.
Tanto que eu nunca quis trabalhar com televisão nem com rádio. Eu trabalhava só com a mídia impressa, porque eu gosto de escrever. Hoje você faz roteiro hoje eu pra faço, TV, eu vou até em circo, Globo da Morte. Eu sou bom nisso, cara. Pra pagar sou conta, bom nisso. é isso? Opa, pra pagar como conta. Assim? Não, você não viu nada ainda. Não, fazemos quase tudo. A verdade é a seguinte, num certo momento eu fui pro jornalismo porque eu escrevia, era natural. E daí a você contar histórias verdadeiras ou não, quando você se torna escritor, me pareceu algo... Mas no jornalismo você também imaginava? Nunca me angustiou. Você era um pouco o Truman Capote, assim, de imaginar Eu fui trabalhar no Jornal da Tarde, que era o jornal por excelência que privilegiava o texto literário. Eles não queriam saber daquele negócio de quem, quando, onde, como, por quê. Não. Eles queriam que você criasse novelas. A linguagem literária... Eu fui trabalhar na reportagem policial, criando novelas policiais. Eu ia ver um fato, o cara se matou, beleza. Mas aí eu descrevia a casa do cara, que não tem nenhuma relevância para a notícia. Mas é uma delícia quando é bem descrito. Quando é escrito com poesia, E eles deixavam a gente fazer... Que deixavam não, incentivavam e exigiam de nós que escrevíamos esse tipo de comportamento. Então mesmo no jornal... maravilhosa. Então, foi assim, de deixar saudade, cara. Sabe? O que eu falei, eu não quero reencarnar porque não tem mais Jornal da Tarde, né? Prefiro não reencarnar. É porque, olha, foi uma experiência de vida fascinante, porque todo mundo dizia o seguinte: deixe o jornalismo. Existe a frase maravilhosa do Hemingway, que eu tenho na minha cabeceira, que é: o jornalismo é uma excelente profissão desde que abandonada a tempo. É sensacional. O que eu acho é o seguinte: eu fui trabalhar num lugar onde diziam o jornalismo esteriliza o texto literário. Você lida o dia inteiro com texto e você perde a vontade de escrever. Ao contrário, a experiência como repórter policial foi fundamental para a minha literatura, contaminou a minha literatura. Eu tive acesso a um submundo em São Paulo que foi assim, definidor do que eu iria escrever em literatura. São os personagens que me interessam. Foi acaso isso? Ou você já tinha um certo gosto policialesco antes? Ou você realmente foi porque você caiu na editoria de polícia, que aí depois, por ter conhecimento, não sei. Não saberia. Assim, antes você lia? Eu lia policial, mas não é minha dieta principal. Até hoje eu leio policial, mas não sou um leitor de livros policiais. Eu não sou fanático. Também não é um escritor de livro policial. Mas a crítica acha que eu sou escritor de livros policiais. Eu acho que não. É porque é o submundo. Experiência, porque é o submundo. Porque eu falo das franjas da sociedade. Eu falo do cara que tá à margem. Eu me interesso pelos... Por quê? Porque me pareceu um universo encantador, que eu não conhecia, e me pareceu que ali havia boas histórias. Onde houver boas histórias, eu vou... Você ia lá para entender, para descobrir? Eu fui fazer reportagem. Depois, quando virou literatura. Depois eu não fui mais. Eu não preciso. Aí só foi na imaginação. Aqui. Aí você olha uma pessoa e sei lá, e você imagina o resto. Aí eu não preciso mais. Eu escrevo seriado policial para televisão. As pessoas perguntam, de onde vêm as ideias? As ideias vêm do lugar que elas vêm as ideias. É simples assim. Não preciso vivenciar. Eventualmente, eu vejo uma notícia policial e ela é inspiradora. Ela pode, eu que não acredito em inspiração, ela pode dar origem a uma reflexão. Eu me lembro que uma vez eu fui entrar num caixa eletrônico, num lugar escuro e tal, e eu forcei a porta do caixa eletrônico, ela forçou a abrir. Tinha um mendigo dormindo dentro do caixa, era inverno. Eu fiz o saque meio com medo, falei... Não, o cara estava dormindo. Esse cara, no dia seguinte, eu estava escrevendo um episódio e eu precisava de uma testemunha, eu botei o mendigo dormindo dentro de um caixa eletrônico. Foi espetacular. O mendigo que ninguém imagina vê a cena do crime e ele é a testemunha a ser eliminada. Você caiu na editoria de policial, não escolheu isso. E o quanto isso não só influenciou no sentido de, claro, da experiência, mas estou falando, você pegou gosto pela a minha tribo. Das pessoas. Eu achei a minha tribo. Eu achei o meu objeto de interesse de exame com a ficção. Aquele pessoal que está mais na periferia. Aí eu frequentei o submundo, né? Eu tinha uma agenda de bandido. Era excelente. Só que a agenda de bandido ela tem um pecado porque ela é muito volátil. Você liga, 6 meses depois, a mulher fala, você não soube? O cara foi morto. É evidente. Então é uma agenda a ser sempre reciclada. Como eu parei, as pessoas da minha agenda morreram. Eu fui trabalhar na editoria de cidades, que abrigava o polícia, com Percival de Souza, Fausto Macedo. E aí eu fui trabalhar na editoria de polícia, em São Paulo, no momento em que o crime estava passando por uma transformação. Ele estava deixando de ser, se pudermos usar a palavra, romântico, porque ainda se falava de gente como Hirohito e tal, no submundo,
E ele estava começando a ganhar um formato que ainda não se sabia o que era. E era essa profissionalização que a gente está vendo hoje com esses partidos do crime, né? Que era uma coisa que já existia no Rio de Janeiro, mas em São Paulo não existia. São Paulo era meio cada um por si. Os únicos organizados eram os assaltantes de banco, que sabiam ler, escrever e tal. Então eu tive contato com isso aí e achei muito bacana. O quê? O que eu achei... O que te intriga, por exemplo, na violência? Ou seja, não, na violência não. Não necessariamente na violência. Me interessa como é que as pessoas... Eu gosto de conflito. Como as pessoas chegam nesse ponto, eu gosto de conflito. É o meu assunto é conflito. Se você olhar o que eu escrevo, é conflito. Uma vez alguém perguntou... Pessoalmente você não é assim. Imagina, eu pessoalmente sou pai de uma menina de 21 anos que vive comigo desde 14. Ela gosta do conflito. Tem um cachorro Dachshund. Imagina, eu sou super caseiro. Então, é isso. Isso não quer dizer nada. Qual o teu encantamento por isso? Falar dessas pessoas que me parecia que naquele momento ninguém estava falando delas na literatura. Também. Eram veio... Excluídos de alguma maneira. Não excluídos. No sentido de que aquele tipo de uma classe média baixa da periferia que não é contemplada pela literatura. E me pareceu importante contar. Como tem muito conflito nesse tipo de recorte social... É o meu universo. O conflito me interessa. De que adianta eu pegar um casal feliz? Eu começo um conto assim, um casal feliz sem lua de mel. Eu já vou pensar que vai acontecer alguma coisa. Se o casal for pra lua de mel e for muito feliz, acabou, não tem história. Eu quero contar do conflito. Eu já começo a imaginar, falo, peraí, não é bem assim. Ele tá enganando. O cara vai descobrir uma coisa durante. Ela, não sei o quê. Você conhece já tá grávida. Talvez ele esteja grávida. Não é assim. Hoje em dia está pode grávida, ser. Entendeu? Então é uma coisa, o que me interessa. Eu sempre digo aquilo. Eu vejo um casal brigando, eu já segui gente na rua, você sabe disso, para ouvir conversa alheia e tal, que eu acho que me interessa muito. Mas, fundamentalmente, eu olho aquilo e aquilo é apenas uma constatação de algo, porque a rigor o que eu escrevo é da imaginação. Vem todas. Claro, não dá, eu digo sempre, não dá para escrever literatura com luvas cirúrgicas. Você tem que meter a mão na coisa, você tem que sujar a mão. Você tem que ir lá e ver de perto certas coisas. Eu fiz certas experiências para poder escrever sobre. Hoje eu não faço mais nada disso. Mas eu acho importante estar em contato. Eu volto a dizer, eu não poderia ser um escritor fechado dentro de uma torre. Eu teria que ir para a rua. Mas tem gente que... Tem escritor muito bom. Não consegue quer dizer que... imaginar. Porque já que tudo é mentira... Será você que não é precisa... mentira? Não, é você que falou, né? Eu falo, mas eu minto muito. Se tudo é mentira, eu não preciso viver. Você fala que precisa viver, mas você inventa. Como funciona? Quer ver uma pergunta central? Você mente durante o dia? Quando você acorda de manhã, até o fim da noite, você vai contar algum tipo de mentira? Qualquer uma. De uma inocente a uma... Beleza. Todos nós. Então a mentira é um material, digamos, um insumo importante. Lubrificante social de primeira ordem, não é isso? É como chamam. Então aí eu vou escrever algo. E o meu assunto é assim, é parecido com quem mente. Por isso que eu digo que a analogia com a mentira é boa. Embora, claro, a literatura contém a verdade. Eu acho que é isso. Mas por quê? Quem conta uma mentira está tentando convencer o outro. Fundamentalmente. Por que eu vou mentir gratuito? Tem gente que mente gratuitamente, mas se eu preciso contar uma mentira pra você, é porque eu vou tentar convencer você de algo. Ou pra evitar uma posição. Não, mas eu quero que você acredite naquilo. Aquilo que vai ser contado, não importa se é mentira, passará a ter foro de verdade pra você, porque é meu desejo. E vai depender da minha habilidade, da minha capacidade de contar. Casais fazem isso assim... todo dia. Diuturnamente. Empregado e patrão também. Quando a gente está falando se a realidade é o que mais existe, né? Se a vida é mais bacana. Para que a gente tem que... Isso é nosso, né? Isso é uma coisa que a gente trouxe lá do começo, eu acho. Porque hoje a realidade não te deixa muito espaço para a imaginação. É tudo muito... Tem muita imagem, né? Hoje tem muita imagem, tem... uma quantidade horrorosa de imagens. Eu acho assim, saturação de imagens. Então, para você ser surpreendido por uma imagem, ela tem que ser muito poderosa. Você está se sentindo deslocado no hoje, assim? Ou você já se sentia deslocado? Porque às vezes tem gente que faz arte como uma maneira de sublimar determinadas coisas. Então o negócio não tem nada a ver com isso. Eu nem acho que o que eu faço é arte, para ser sincero. E o que é? Escrever... eu não sou escritor, eu sou o cara que escreve umas coisas aí. Mas eu não vivo disso, eu faço isso por prazer. Eu posso escrever... há 10 anos eu não publico um livro. Eu vou publicar um livro ano que vem comemorando 10 anos. Por quê? Porque os dois livros que eu faz 10 anos. O Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Livros Lábios saiu em 2005. Completará 10 anos ano que vem. O que acontece? Nesses 10 anos eu comecei uma novela, da qual eu tinha falado muito, então ela perdeu o sentido para mim, eu sabia muito sobre ela. Muito, eu sabia tudo.
Então não tinha graça. Porque eu escrevo sem saber. Eu vou descobrindo à medida que eu escrevo. É essencial para mim isso. Mas aí então não é aquela história, você começou a fazer roteiro, começou a fazer não sei o quê, Não, isso roteiro é te diferente. esvaziou? Não. Aquela história do jornalismo esvaziar. Não. Esses 10 anos o que aconteceu? Não, porque se eu não tenho necessidade, eu não escrevo. Eu sou feliz sem escrever. Se eu tenho uma história que começa a me cutucar muito, tem um momento que eu tenho que botar ela no papel. Ela começa. Mas é assim, mágico, desse jeito? Mágico. Assim? Eu estou andando na rua como um poeta e eu penso assim: eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Virei para ele e disse: o que você acha disso? Ele falou: parece um verso ruim de bolero. Eu anotei. 2 anos depois eu comecei a escrever. Mesmo, pois é. né? Eu comecei a escrever uma novela. Eu lembrei do título. Falei: claro, é a porra da novela que eu estou tentando escrever. Claro. Então você tem que ter esse lado. O que um escritor tem que estar? Aberto. Eu sou curioso pelo outro. Você não está desesperado que faz 10 anos que você não faz o livro? Eu fiquei desesperado, porque eu comecei uma outra novela e me pareceu assim que eu estava fazendo umas coisas que eu já tinha feito. Mas você falou: não vou. Não quero isso. Eu trabalhei 4 anos nisso, falei: não quero. E aí eu descobri um negócio que era completamente diferente de tudo que eu já havia feito, me desafiou, me deu vontade de saber o que é que tinha atrás daquilo. E está ficando pronto, é isso? Vamos indo. Tem nome já? Ou não tem ainda? Não tem um nome. Não tem um Tem, nome. mas você não vai falar, não é isso? Não tem um nome. Tá. Não tem um nome. Não tem um nome porque não se pode falar de uma coisa que não tem nome. Ela não tem nome. Ela porque tá indo. Tá indo muito bem, na verdade, porque é diferente de tudo que eu já fiz. Só uma pista. Se passa em 1760 no Brasil. Ah, legal. E não é um romance histórico, porque eu não tenho nenhum compromisso com a história. Eu não fiz pesquisa, não vou fazer pesquisa. É uma sátira. Eu só posso te dizer isso. A personagem, em 1760, no Rio de Janeiro, colônia, tem um cachorro. Você conhece o Shar-Pei? Você conhece a raça de cachorro? Conheço. O Shar-Pei é todo enrugado. Chama-se Botox. Então, o que me lê saberá que eu estou brincando. Não precisa avisar, olha essa... Não. A literatura é maior. Você está se divertindo fazendo? Muito. Como há muito eu não me divertia. Então, isso é legal. Então, o roteiro não atrapalha. Não, é essencial que eu tenha prazer. Se eu estiver Mas tem gente que diz algo... que sofre, não é isso que... É diferente, não é sofrer. Sofrer eu acho fricote. Porque então vai fazer outra coisa. Vá assistir série de TV, que é bom. Eu acho que assim, é difícil escrever. E não se torna fácil com o tempo. A rigor se torna mais difícil. Porque você vai sabendo porque que você começa a ficar mais exigente em relação a você. Que você faz errado. Claro, e você começa a olhar com os olhos da experiência certas firulas que você fez, que todo mundo achou engraçadinho, mas você de verdade fala: quer saber? Isso aqui é baratinho no mercado ali. Eu quero algo maior, eu quero buscar outra coisa. Esse processo, se for honesto, né? Se for um processo intelectualmente honesto, vai te manter numa mirada de que escrever é sempre difícil. Quando eu comecei no jornalismo, eu pensava: não é possível que seja isso tudo. Vai ficar mais fácil. É o contrário. Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais prazeroso também. Quando você consegue... é você que vai ficando mais inteligente, na verdade, não é isso? Eu acho ou que mais maduro, ou mais não sei o que. Aí você vai... Inteligente maduro, talvez não, mais maduro. Mas... E vai sacando que você era mais ignorante. Eu leio as coisas, por exemplo, vou te dar um exemplo. A Kozak Naif, em 2002, 2001, me convidou a fazer uma antologia de contos, reunindo contos dos meus 2 primeiros livros, que estavam esgotados e tal. Eu reli os livros e não achei nada ali de importante, assim, para ser publicado. No entanto, eu entendi que aquilo era uma marca de trajeto. Eu pegava o primeiro conto que eu escrevi até o mais recente e eu via que tinha uma... Eu não vou chamar evolução porque não é uma palavra adequada. Eu entendi, tinha um caminho. Eu mudei de lugar. Tinha um eu estava caminho. aqui, eu vim para cá. Se é acima ou se é abaixo, eu posso ter ido para lá. Mas eu não estava no mesmo lugar. Então a tentação de corrigir aqueles textos na hora de prepará-los para a republicação foi muito grande. Só que quando eu vi, digo: mas que vantagem Maria leva? Se eu corrigir, vai ser o escritor de hoje escrevendo uma história velha. Não, eu quero o escritor, eu quero aquele cara que tinha 20 anos e acreditava que dava para fazer isso. Você tem vergonha hoje? Não, de nenhum. Não me arrependo de nada. Nenhuma linha que eu escrevi. Se eu não gosto, eu não publico. Eu não tenho esse problema. Rasgo, eu queimo cadernos, né? Porque eu escrevo à mão em cadernos. De vez em quando eu queimo uns cadernos. Que é pra também, né? Vai que morre e alguém resolve publicar depois. Você vai morrer de vergonha morto. Minha filha tem instruções. Minha filha tem instruções expressas do que fazer. E eu tenho certeza que ela não vai pisar na bola. Você acha que com a transformação, agora especificamente do Brasil, que a gente vem passando desde a democratização para cá e tarará, mudou o teu jeito de escrever? Acho que não. Acho que eu tinha um caminho alimentado pelos escritores que eu leio, porque literatura você aprende lendo. Você aprende lendo os outros escritores, eu não tenho dúvida disso. Eu só escrevo porque eu leio. Claro.
fatal, não tem conversa. Eu acho que está muito mais ligado. Outra maneira de aprender. Está mais ligado aos caras que eu venho lendo do que propriamente ao externo. O externo, nesse sentido, não me interessa. Não entra muito. Não, nesse lugar, não. Do que eu vou escrever, não acontece. Sabe aquele negócio? Por exemplo, vou dar um exemplo rasteiro. Tá tendo manifestação, então eu vou. Não vou. Só escrevo sobre manifestação se eu entender que eu posso pegar algo ali pessoal. Claro. Para comentar o meu tempo. Não como oportunismo mesmo. Não, mas estou falando como de uma maneira de... Estou falando de comentar o meu tempo, porque todo escritor é testemunha do tempo dele de alguma maneira. Mesmo que ele não seja. Isso. Por exemplo, eu escrevi num livro de época. Escrevi num livro que se passa em 1760. E eu nunca escrevi um texto tão atual. O Beto Brandt lê e fala, impressionante. Você está falando de agora, deste momento, de nós e por aí vai. Excelente. Então é isso que eu digo. Não me interessa nesse momento de definir o que eu vou fazer, o externo. O externo passa a me interessar num outro momento. Eu quero saber do externo. Ou você descobre o que ele foi. Não é racional também. O que ele vai me dar. Não é racional. Depois você olha e fala... É misterioso porque eu já me peguei fazendo coisas do tipo... Eu estava escrevendo uma coisa e parei no impasse. E aí chegou uma hora, eu falei, vou dar uma volta. Quando eu saí na rua, eu vi algo que eu nunca tinha visto. Estava lá todo o tempo. E eu precisei estar com o olhar preparado para aquilo. Se eu não estivesse escrevendo o que eu estava escrevendo, eu não teria visto. Aquilo não me interessaria. É banal a esse ponto. Mas é assim também, humano, não é? E a gente foca naquilo que a gente está interessado e o resto você vê só o que te interessa. É seletivo, não é isso? Mas é curioso porque era uma coisa muito óbvia. Era um anúncio, né, que estava fixado vizinho da minha casa. Eu passei 200 vezes por lá, nunca vi. O dia que eu estava procurando, eu devia estar olhando para cima, né? Eu acho que eu vi e falei, é isso. Matei, voltei para trás e pronto. E quando isso acontece, você tem a nítida impressão de que você não está só. Né? Você acha que é divino? Não, eu acho que tem uma conspiração. Aí você chama do que você quiser. Se você quiser dar o nome de divino, é bom. Não, qual é o teu nome? Qual o nome que você dá? Eu digo que tem essa conspiração, eu chamaria. É um arranjo. O mundo conspira de alguma maneira. Você tá voltado, porque poderia passar outras 200 vezes. Não tem nada de espírita nisso, não acreditem nisso. Como eu falei no começo, eu não creio nisso. Eu creio que você se prepara. Uma força. É você. Mas é você, porque se eu não quiser escrever também, se eu não estivesse escrevendo, eu não veria. E eu vi, foi importante naquele momento. 24 horas depois aquilo não ia me interessar. Então, mas do jeito que você fala parece mágico. Então talvez pode só não ser algo mais que o seu interesse mudou de foco. Quer algo mais mágico que escrever um negócio que não existe? E você escreve e um cara lá em Belém do Pará lê e fala, você escreveu a história da minha vida? Quer algo mais mágico do que isso? Quer algo mais mágico do que o Chico Buarque? Pesquisando para o livro Budapeste, ele fez uma pesquisa, teve um trabalhão danado para achar uma marca de cigarro, e aí um jornal que saía aos domingos para ele publicar um anúncio. E quando ele chega em Budapeste para lançar o livro, um jornalista diz para ele, o cigarro que você cita não é fabricado há 30 anos. E o jornal que você publica o anúncio, justamente domingo ele não sai. E o Chico olhou a rua que ele descreveu, que ele nunca tinha visto, era igualzinha. O que quer dizer isso? Mágica. It's magic. Quando você lança, você põe em movimento algo, e se você for um sujeito atento, está com você. Só que porque vai estar com você. Os personagens que eu estou escrevendo, eu vejo eles. Eu vejo cada um. Se eu precisar, eu desenho, porque eu sou bom de desenho. Eu desenho os caras se precisar. Se precisar fazer um retrato falado, mesmo que eu não use o sapato. Eu sou capaz de... porque eu estou vendo, não é que eu estou pedindo. Eu falo assim, eu vou ter que citar que o cara está com a camisa xadrez e tal. Não. Ele vem a mim, ele tem nome, ele está lá, eu olho para ele. No momento que eu estou escrevendo, eu vejo como eu vejo essa sala. É assustador. Né? Mas, amigo, quem mandou? Você é espírita. Né? Não é espírita, não é espírita, porque essas pessoas não existem. Quando acaba o livro, eu faço assim para elas todas, e elas partem num cruzeiro sem volta. É isso. E aí eu vou atrás de outra coisa. Mas é um pouco essa coisa. Eu crio pessoas e descrio pessoas. Mas precisa ser... Esta coisa meio divina, então. Precisa querer. Você não pode... O que eu acabei de falar, você não é possível fazer literatura com luva cirúrgica. Você tem que se envolver. Você tem que estar ali, você tem que acreditar naquilo. E aquilo vem até você. Eu já ouvi experiência de escritores contando coisa pior, que conversa com o personagem. Eu não chego a esse ponto. Mas quase. Não, eu apenas olho. O Beto Brandt diz que... Não, ele conversa com você, não é isso? Você escuta. Você escuta o personagem falar com você. É porque às vezes o nome não é, às vezes a frase não é aquela. Eu já pus frase que... Agora, eu estou mexendo num trecho do meu livro que eu olhei e falei, curioso, né? Essa frase que fecha o capítulo está errada aqui. Está errada, eu olhei. Eu como leitor, eu estou relendo, eu falei assim, não, isso aqui tem que ir para o meio, acaba aqui.
E isso, que professor de literatura poderia pegar esse material agora, nesse momento, e falar, olha, pega isso aqui, a não ser por gosto pessoal, por uma idiosincrasia qualquer. Eu não, eu sou autor. Eu estou dizendo, é assim que eu estou percebendo essa história. Ela está vindo a mim dessa maneira, e esta é a melhor maneira de fazer, porque sempre vou procurar fazer da melhor maneira. Eu jamais, por preguiça, falar, não vou mexer nisso. Deixa aí. Não vai acontecer. Eu leio mais de 1000 vezes o livro enquanto eu escrevo. Por isso que eu digo que eu não leio depois que eu publico. Você não aguenta mais. E outra, você vai achar coisas para mexer. Enquanto ele está no teu computador ali, nessa fase, você pode mexer. Você fala, vou trocar o nome, tá errado o nome da pessoa. Não colou isso aqui, não funcionou. Ou coisa do gênero. Uma vez publicado, é filho que você manda para o mundo. Eu vou chegar em casa agora, eu poderia assistir futebol, ver um filme, conversar com a minha filha, sei lá, sair para comer em algum lugar. Eu posso chegar em casa, subir a minha escada, me trancar no meu escritório e escrever. Escrever até as 3, 4 da manhã. Eu estou à disposição. Não tenho preguiça. O cansaço físico tem uma hora que ele desaparece. É incrível. Porque você está numa outra... Você está numa outra frequência. Você entra num transe, é isso? Eu não gosto da palavra transe. Não, eu sei, mas que é dura as palavras. Né? Não, então, mas não é. Mas você acessa alguma coisa, eu é isso? Vejo coisas. Tá bom pra você? Eu sou capaz... Não, você tá me assustando cada vez mais. Não, eu estou sozinho no lugar. Não. Isso, desculpem. As pessoas que vão pensar que isso tem uma coisa mística... Não tem. É a coisa mais ateia que eu já vi na minha vida. Só que é o seguinte, eu escrevo. Eu tenho fontes, né, de onde vêm as coisas. Eu vejo, desculpa eu falar isso, eu sei que é chato, porque não é quando chato, você vê é algo e não consegue mostrar para os outros, no mesmo diapasão, é assustador. Então a minha maneira de mostrar para os outros é escrever. Então quando eu ponho no papel, eu tento fazer com que você veja o mesmo que eu vi. E isto é impossível. Por isso que não há frustração nenhuma. Eu cuido é uma frustração assimilada. Eu cuido de um zoológico invisível. Tá perfeito. Sabe? Tá todo mundo lá e ninguém faz falta. E eu preciso disso, senão eu não escrevo. Eu sei, soa mística. Não, né? Tá perfeito, perfeito, achei bonito. Que bom. É assim que se passa. Então são essas as chaves das coisas. E, na verdade, tudo que nós estamos falando aqui é porque é um bate-papo tal, porque eu não penso em nada disso. Eu me coloco à disposição e sento. E eu nunca escrevo um negócio e me pergunto, falo, peraí, por quê? Que maluquice é essa? Não. Eu aceito com humildade tudo que me ocorre, digamos assim. Tudo que me passa pela cabeça, eu digo assim, o meu trabalho é ver... Vou dar um exemplo. Eu estou escrevendo Eu Receberia lá, eu digo assim, o cara mora no Pará e ele tem um bicho de estimação no quintal. Qual é o bicho? Um tatu. Beleza. Quando o livro sai, as pessoas falavam assim pra mim, vem cá, as pessoas têm tatu como bicho de estimação? E eu falei, não sei. Sim, não tenho ideia, eu nunca vi, mas... Quando nós fomos fazer a locação pro filme, que nós fomos a Itaituba, a Santarém, era comum as pessoas terem o tatu no fundo do quintal, como bicho de estimação para comer, inclusive. Então, você vai falar o quê? É antecipatório, não é? Tem um caráter antecipatório esse negócio. Ou você em algum momento da sua vida leu isso e voltou agora. Podemos... Tem coisa que... Olha, eu falei assim, a história se passa num garimpo. E era um garimpo que eu tinha visto em 1986. Como jornalista. Como repórter. É. Aquilo ficou em mim. Isso sim, o tatu não. O tatu me lembraria, não é só isso. Tá cheio. O livro está coalhado de exemplos. De coisas que, de certa maneira, estavam aí. Você sabia... Mas você não sabia que sabia. Precisou se fechar no lugar e criar essa condição que eu sempre digo. Para escrever, a única exigência que eu faço é assim. Eu gosto de estar sozinho. Porque eu sei que eu não estou sozinho. Então, os outros humanos juntos... Tá com seus personagens. Você está com os caras ali, tá todo mundo ali. Esperando para falar. E tudo que a gente faz é colocar eles para falar. Às vezes você não recebe bem, né? Já que nós vamos entrar nesse campo, vamos usando esses verbos aí. Vamos indo. Você não recebe bem, tem ruído, tem sujeira, você corrige, você fala, olha, era isso. Ou então ele não falou tão bem também. Não, em geral eles falam bem. A gente é que erra, é isso. Entendeu? Porque as pessoas falam assim, quer ver uma coisa assim? Por que você escreve na primeira pessoa ou na terceira? Tem escritores que tomam essa decisão e dizem assim, o assunto do qual eu vou falar necessita que seja um narrador na primeira pessoa. Nunca aconteceu comigo. Eu começo a contar um negócio... É sempre não consciente isso. É não consciente. Eu ponho uma frase, eu saio com uma frase. Esse livro que eu escrevo nasceu de uma frase, nasceu assim. É uma frase completamente boba. Mas eu falei, que será isso? A confusão parece ter se tornado um estilo de vida. Essa frase eu anotei no meu caderno. 2 dias depois eu falei, o que é isso?
E aí eu, escrevi Foi para 100 1700 e Escrevi pouco. 100 linhas e eu percebi que era gente de outro tempo. E a história que eu queria contar, que começou a aparecer, pelo menos os elementos iniciais, me diziam claramente que não era contemporânea. E eu fui atrás. Quando você era criança, você tinha amigo invisível? Não, nunca tive. Os meus Aquelas amigos eram bem coisas visíveis. Agora é que me ocorreu, é só agora que ficou adulto. Eu tenho 9 irmãos, então era todo mundo muito visível. Todo visível. Alguns visíveis até demais. Sabe? Então, não. Nunca tive. Eu sempre fui um cara, aquela criança que cresce sozinha, conversa. Não, eu Nada tinha disso. nada. Eu tinha negros enchendo meu saco o tempo inteiro. Então, talvez. Então a necessidade de ficar sozinho Talvez a veio daí também, ao introspecção contrário. você fala, vou dar uma fugida, vou entrar dentro de um livro. Pode ser. Como diz o Joca Terron, quando eu crescer quero ser um livro. Com toda a tua experiência, tua vivência, com essas vozes que você transmite através dos seus livros, quem somos nós, seres humanos? Olha, cara, se for pensar isso bem a sério mesmo, a gente é nada, cara. A gente é poeirinha da estrela. A gente acha que... A gente tem um afã protagonístico terrível. Mas, na verdade, a gente, quanto mais vive... Eu, pelo menos, é assim. À medida que eu envelheço, eu percebo que as coisas, de verdade mesmo, a gente dá pouca importância para elas. E é tão bom quando a gente tem tempo de compreender isso e perceber que a vida é um sopro. Como diz o Alcorão, é um esporte, um passatempo. Boa, obrigado, Marçal. Muito obrigado. Sempre uma maravilha estar com você. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.